Não sei se vocês estão preparados para esse podcast de hoje, porque depois dele vocês estarão em outro nível na comunicação e na oratória. Palco tem tudo a ver com comunicação, tem tudo a ver com oratória. E hoje eu trouxe aqui, fiz um convite muito especial, ele aceitou, o Guilherme Reginato, que é especialista em comunicação e oratória. E eu já quero antecipar quem está ouvindo ou assistindo para pegar o seu caderninho, fazer anotações e colocar em prática, porque com certeza vai elevar muito o nível da comunicação e a oratória de todos. Guilherme, boas-vindas ao palco. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui. Quero agradecer desde já também a quem está nos acompanhando. Espero poder agregar a esse teu podcast que tem trazido conteúdos extraordinários, não só para nossa região, mas que para o Brasil inteiro. Ótimo, eu que agradeço a tua participação aqui. E aqui no palco a gente gosta de compartilhar histórias. Eu própria acredito que as histórias elas nos ensinam, nos inspiram e elas fazem conexão com a nossa vivência. E uma das coisas que eu gosto de perguntar primeiro para trazer aqui é a história. E é uma história, uma narrativa que você vai trazer, né, contando para nós como é que foi a tua jornada para ser esse profissional que tu é hoje reconhecido, já foi convidado para várias palestras, enfim, tem prêmios já. Como é que aconteceu essa jornada? Eu gosto sempre de começar fazendo uma pergunta. Se a pessoa acredita em destino. Se a pessoa acha que algo já está traçado e que de uma forma ou outra você vai chegar lá, independentemente das decisões que você tome. Por que eu faço essa pergunta? Porque a impressão que eu tenho é que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque quando eu era criança, eu sempre fui extremamente comunicativo e extrovertido. Sempre gostei de certa forma, ser o centro das atenções nas reuniões familiares, por exemplo. E os meus tios falavam muito isso. Esse menino aí é artista, esse menino vai trabalhar na TV. Esse menino tem que trabalhar com comunicação. E o meu pai, o seu Anselmo Reginato, ele era um pouco avesso a essa ideia. Meu pai dizia, não, nós temos a nossa empresa familiar e eu preciso de um filho que me ajude a tocar as nossas empresas. Então eu cresci nessa dualidade. Vou pro lado familiar das empresas que ou eu gosto ou preciso? Isso. Ou vou pro lado que todo mundo fala, que eu sou comunicativo e vou para essa área. Quando eu fiz 17, 18 anos, eu tive que fazer uma escolha, optei por fazer administração de empresas. Para ir pro lado do pai. Me formei em administração, fui trabalhar na empresa do meu pai, trabalhei por 1 ano lá e não me identifiquei. Conversei com o pai, falei, pai, eu acho que eu preciso trilhar o meu caminho, fazer a minha história. Meu pai super concordou, me apoiou, e eu então fui trabalhar no HSBC, no banco. Trabalhei por 2 anos lá, falei, o que eu tô fazendo aqui? Não tem absolutamente nada a ver comigo. E aí, Silvana, eu vendi todas as minhas economias, que à época era um Celta 2007. Mas era o que eu tinha. Sim. E tá ótimo, né? Tava ótimo, pra mim tava ótimo. E fui pra Irlanda fazer intercâmbio. E essa decisão eu tomei como se fosse zerar a vida. Isso foi em 2013. 2013. 11 anos atrás. Era pra zerar a vida. Eu preciso zerar a minha mente. Eu vou pra lá sem pretensão de nada, vou ver no que vai dar, vou aprender o meu inglês, vou conhecer gente nova, vou sair um pouco da bolha pra me encontrar. Porque eu não sabia exatamente ainda quem eu era e o que eu iria fazer da vida. Uhum. Quando eu chego na Irlanda, eu percebi que fazer intercâmbio pra Irlanda era muito mais fácil do que eu achava. Como todo pré-intercambista, eu tinha medo de não conseguir tirar o visto, eu tinha medo de não conseguir arrumar emprego, eu tinha medo de não conseguir arrumar moradia. Mas eu percebi que era tudo muito fácil, muito simples. O que eu comecei a fazer então? Comecei a gravar vídeos e postar no YouTube, dando dicas para brasileiros que, assim como eu, também queriam fazer intercâmbio para Irlanda e tinham dúvidas. E 2013. 2013. Vídeos. À época, o YouTube ainda era recente, Instagram não existia. Foi em 2016 ali o Instagram, ou enfim, um pouquinho antes, mas 2013 acho que não tinha ainda. Não tinha. Se usava Facebook e o próprio WhatsApp ainda se usava Messenger, outros aplicativos. ICQ? O Não, ICQ acho que já não, tinha passado. já tinha passado. E aí os vídeos, eles tiveram uma boa repercussão. Teve um vídeo que teve 25 mil visualizações. Aí, para os dias de hoje, você pode olhar e dizer, não, 25 mil é muito pouco. Mas Pra equivalente aquela hoje época, a 1 milhão.
Para aquela época era muito. Para aquela época era muito. E aí existia um programa na Band que se chamava O Mundo Segundo os Brasileiros. E eu, curiosamente, quando morava no Brasil, sempre assistia esse programa. Eu adorava. Ele passava toda segunda-feira à noite depois do CQC, que é um programa bem conhecido. E eu me lembro, eu dividia quarto com o meu irmão, quando ainda morava no Brasil. E eu me lembro que teve um dia, nós estávamos assistindo o programa Mundo Segundo os Brasileiros, e eu falei pro meu irmão assim, ô Tonho, o apelido dele é Tonho. Já parou pra pensar que eles nunca tiveram em Dublin, na Irlanda? Já pensou se eles forem gravar em Dublin quando eu estiver lá e eu participar desse programa? E eu nunca esqueço o meu irmão falando assim, vai dormir, guri, para de viajar. Sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eles nunca foram lá, hein? Um dia eles vão ir. Pois dito e feito, Silvana. Por conta dos vídeos no YouTube, um belo dia, eu tô lá na Irlanda e recebo uma ligação do Brasil, que não era nem do meu pai, nem da minha mãe. Eu olho o número do Brasil, estranhei aquilo, atendi. Alô, Guilherme? Aqui é da Band. Quando eu escutei isso... Coração já... Eu quase caí pra trás. E eu já entendi tudo. Uhum. Eu já sabia do que se Já tratava. tinha visualizado É impressionante o poder que tem a visualização. a visualização. Uhum. E aí, nós somos da Band, do programa Mundo Segundo os Brasileiros, estaremos no dia tal, em Dublin, gostamos do seu conteúdo no YouTube, encontramos você por lá e gostaríamos que você participasse do programa conosco. É claro que eu topo, pra ontem. E eu participei do programa, quem quiser acompanhar ainda está disponível no YouTube, o Mundo Segundo os Brasileiros Dublin, a partir do minuto 19, inicia a minha participação no programa. E por ironia do destino, Silvana, em Rio do Sul, que é a minha terra natal, é onde eu moro, existe uma emissora de televisão chamada Rede Bela Aliança de Televisão, a RBA-TV. E é uma emissora de televisão aberta. É a principal da região. E o diretor dessa emissora, o senhor Rubens Gonçalves, ele era meu cliente no banco. Eu atendia ele no HSBC. E algumas poucas vezes eu brinquei com ele, senhor Rubens, tô atendendo o senhor aqui, mas o que eu queria mesmo era trabalhar com o senhor lá na TV. E ele me dizia, não, você tá muito bem aqui, não, deixa isso aí, deixa pros jornalistas. E aí a gente dava risada e ficava por isso mesmo. Quis o destino que o seu Rubens, no dia em que o programa foi ao ar, o seu Rubens assistisse ao programa. Ele assistiu o programa e me reconheceu na tela. E você já havia manifestado interesse anteriormente? E ele reconheceu e falou, o Guilherme, o menino que me atendia no banco e que já falou que queria trabalhar na TV, não é que ele leva jeito? E aí, no dia seguinte, o seu Rubens me mandou uma mensagem pelo Facebook, eu guardo o print dessa mensagem até hoje, guardadinho as 7 chaves, eu mostro isso em algumas palestras, onde ele diz, oi Guilherme, tudo bem? Vou te deixar feliz. Assisti o programa e você leva jeito. Quando voltares ao Brasil, te darei uma oportunidade. E aí, a minha resposta foi, não acredito, aquela coisa, né? E eu antecipei a volta ao Brasil. Eu voltaria ao Brasil apenas dali a 3 meses e eu antecipei a volta por conta disso. Primeira coisa que eu fiz depois de dar um abraço nos meus pais, nos meus irmãos, foi ir na emissora, bater na porta dele e falar, ó, o senhor falou que quando eu voltasse eu teria uma oportunidade. Já estou aqui, já. Cheguei. E ele disse, não, tudo bem, te darei uma oportunidade. E, de fato, no dia 15 de janeiro de 2014, eu iniciei uma trajetória muito linda na RBA TV, que também é parceira da 93 FM. Então, por mais de 10 anos, aproximadamente, eu trabalhei como apresentador de rádio e TV e construí uma bela história na comunicação do Alto Vale até tomar a decisão de empreender, que é onde eu estou hoje. Maravilha. E aí, acredita em destino ou não? Nada de destino. Eu acredito que... Eu geralmente falo essa frase aqui, já tá ficando meio batida, mas eu vou repetir. Que se você não procura o propósito, ele procura você. Porque pode acontecer no decorrer da nossa vida, de muitas coisas vão acontecendo, influência, e a gente falou isso alguns episódios atrás também, das pessoas à nossa volta que nos amam e desejam coisas para nós, mas nós temos o nosso desejo. E esse desejo, ele busca uma maneira de se manifestar. E pode demorar, né,
uma faculdade ou um trabalho, mas isso acaba se manifestando. E precisa ter coragem também, né? Sem dúvida. Tomar a decisão de largar pai e mãe, que eu era muito apegado. Ainda sou, claro, mas eu sempre morei na casa dos meus pais. Eu não fiz faculdade fora. A minha universidade foi em Rio do Sul. Então, eu morava na casa dos meus pais e estudava. Trabalhava com os meus pais. Então, tomar essa decisão de ir para um outro país... Eu nunca tinha saído do Brasil até então. Foi a minha primeira vez. Então, realmente foi uma decisão difícil, mas que transformou a minha vida. De lá para cá, eu passei a dar uma guinada na minha vida profissional. Eu saí totalmente da área do administrativo, aquela coisa de gestão de empresas, para trabalhar, enfim, com a comunicação, que é de fato aquilo que eu sinto verdadeiramente que eu nasci para fazer. E tem um conceito que você aborda nas redes sociais, já se deu voz hoje. E olhando agora a tua trajetória, a tua história, tem esse desejo de manifestar a sua voz e agora também de dar voz para as pessoas, de uma certa forma, mentorando e trabalhando com elas. Tens esse conceito, né? Já se deu voz hoje. Fala sobre ele para nós. As pessoas, em especial os meus mentorandos, eles costumam trazer uma frase, que é: quem sou eu para falar algo? Eu não sou ninguém, ninguém vai querer me ouvir. Eu não tenho nada para agregar na vida das pessoas. E o que eu respondo é: sempre tem alguém no mundo precisando ouvir o que você tem para dizer. Mesmo que seja uma pessoa, sempre tem alguém no mundo precisando ouvir o que você tem a dizer. Então, quando você se dá a voz, você permite que essa pessoa que necessita do que você tem a dizer, ouça. Sim, tem uma frase que diz assim que uma gota de conteúdo pode ser o oceano na vida de uma pessoa. Ponto. É isso. Então, se dar voz é permita-se colocar para fora aquilo que está queimando aqui dentro. E muitas vezes as pessoas querem externar algo, têm muito conhecimento, têm desejo de compartilhar a sua experiência de vida, a sua história, algo relevante, mas se calam por medo do julgamento, por insegurança. Aí vem muita comparação também. Eu olho aquela pessoa, vou me posicionar, por exemplo, na internet. Quero criar conteúdo, quero agregar na vida de alguém de alguma forma, servir. Aí eu olho aquela pessoa maior do meu segmento, que já tem milhares de seguidores e já está em um nível muito mais elevado na carreira, e eu me comparo. Aqui embaixo eu sou uma formiguinha. Acontece isso, né? Total. É essa inferiorização que muita gente, inclusive eu também até há pouco tempo tinha isso, ela nos trava. Então nós precisamos destravar, e é um conceito que eu uso no meu método, destravar, para que nós consigamos nos dar voz. Olha que coisa maluca que aconteceu recentemente, Silvana. Eu, em uma das turmas que eu abri, na turma 3 do meu método, o Comunicar, entrou um rapaz da Suécia. Eu falei, opa. É online o teu método? É online. Aí a compra internacional da Suécia, o Adriano. Eu falei, ué, preciso conhecer esse rapaz. O que levou um cara da Suécia? Eu nem sabia que o meu conteúdo estava chegando lá. Como assim? Isso é o legal da internet também, só fazendo um parênteses. Você não tem muita ideia da abrangência que terá um conteúdo. Não. E aí eu olhei e falei, como alguém que mora na Suécia comprou a minha mentoria e vai fazer parte dessa turma? Então eu fui conversar com ele. Falei, Adriano, tudo bem? Prazer, aqui é o Guilherme. Você mora na Suécia, é isso mesmo? E você vai fazer parte da turma? O que te levou a fazer parte dessa turma? E olha a resposta dele. Ele falou, Guilherme, eu te acompanho há 11 anos. Ele viu o vídeo. Quando você publicava vídeos para brasileiros que queriam fazer intercâmbio na Irlanda e você tinha ido para Irlanda. E o meu sonho era ir morar no exterior. Eu ainda morava no Brasil e eu vi os seus vídeos, gostei muito do conteúdo e desde lá eu venho te acompanhando. Eu venho seguindo a tua trajetória e eu acompanhei tudo. A tua volta ao Brasil, o teu trabalho na emissora de televisão, a tua transição de carreira, o teu desenvolvimento na comunicação e oratória. E quando tu começou a abrir as suas turmas, eu já tinha tomado a minha decisão. Olha Mas só que dia legal. menos dia eu iria fazer a mentoria com você. É por isso que eu uso o conceito do já se deu voz hoje. Porque quando você se dá a voz, talvez daqui a 11 anos você vai ver alguém vindo a você e dizendo muito obrigado.
Sim. Por ter há 11 anos postado conteúdo que fez com que eu pudesse ter algum desenvolvimento na minha vida ao longo desse tempo e agora tá te honrando, sendo teu mentorado, teu aluno, teu cliente, como queiram, na tua próxima A questão, turma. assim, que a gente precisa ter consciência, mesmo que eternamente algumas pessoas possam brigar com isso, é que sempre tem alguém olhando. Por isso que o podcast, o palco, ele nasceu de uma... A gente até estava conversando sobre isso antes. De uma ideia, assim, de que quando você acorda pela manhã, você abre os olhos, é o palco. Você está vivendo e alguém está observando. E esse conceito da marca pessoal, de você... Com certeza, trabalha muito bem a tua marca pessoal desde lá até aqui. Não é sobre o que você faz, né? Mas manifestar o porquê você faz, manifestar os seus valores, a tua essência, acontece esse efeito. Aconteceu comigo também. Eu já migrei de nicho, né? Fiz uma transição de carreira e eu atuava antes na área de saúde, com emagrecimento. E eu tenho mentoradas hoje que fizeram o meu programa de emagrecimento. Porque as pessoas, elas acompanham realmente. A gente pode pensar que não, mas alguém sempre está olhando. Não faz sentido? Total. Sempre está olhando e permanece olhando por muito tempo e talvez você só vai descobrir anos e anos e anos depois. Agora, sabe algo que eu, inclusive, admiro muito no teu trabalho, Silvana? É essa questão do posicionamento. Porque é importante que todos saibam o poder que isso tem perante a comunicação. Porque a nossa comunicação não verbal, ou seja, nossa expressão corporal, expressão facial, o nosso visual, o nosso posicionamento de maneira geral, ele interfere não só na forma como a outra pessoa nos vê, mas ele interfere também na forma como nós nos vemos. Quer ver um exemplo claro? O seu público é o público feminino. Certamente algumas mulheres vão se identificar com o exemplo que eu vou usar agora. Imagine uma mulher que emocionalmente ela não está bem. Ela está para baixo, ela teve um término recente de relacionamento, até mesmo uma certa depressão. Mas ela precisa ir em um evento de gala. Seja um casamento, seja uma formatura. Aí o que a mulher normalmente faz? Vai lá e busca o melhor vestido que ela puder comprar ou alugar. Faz o ajuste que tiver que ser feito. Depois faz prova de maquiagem, faz teste de cabelo. No dia do evento, ela tem um dia de princesa, digamos assim, se arrumando, ficando absurdamente linda. E quando ela está pronta, quando ela se olha no espelho, qual é o diálogo interno que vem à mente? Você é linda, maravilhosa. E nesses momentos... são os momentos onde essa mulher terá vontade de fazer uma foto. Ela desejará manifestar e mostrar quem ela é, porque ela está na melhor expressão da sua pessoa, ou digamos aqui no nosso contexto, da sua marca pessoal. Se no dia a dia dela, ela costumava se ver como alguém feia, como alguém desprezível, como alguém desinteressante, naquele momento em que ela se olha no espelho, extremamente produzida, ela se vê exatamente como você falou. Ela se vê linda, ela se vê empoderada, ela se vê especial. E sabe o que é muito forte, Silvana? É que ela absorve essa identidade, mesmo que por apenas uma noite. E naquela noite que ela está se vendo como alguém linda, empoderada, ela vai se comportar como tal. Portanto, as palavras que ela vai usar naquela noite vão ser diferentes das palavras que ela usaria no dia a dia. O ritmo do caminhar dela vai ser diferente. A postura vai ser diferente. O gestual dela vai ser diferente. As pessoas que ela vai se conectar, ela vai pensar melhor. E por estar vivendo a identidade de alguém poderosa e linda, ela vai atrair pessoas que também estão vendo nela isso que ela vê nela. É um processo de manifestação. Exatamente. Você Olha o conseguir poder. mudar a situação. Toda situação nos leva a um pensamento, que nos leva a uma emoção, um sentimento, que nos leva a um comportamento. E a repetição desses comportamentos se torna a nossa vida, que são os hábitos. E isso tu traz, já escrevam no caderno de vocês aí, para lembrar desse insight que o Guilherme trouxe, de mudar a situação,
Você acorda de manhã e talvez não esteja tão bom o seu dia, brigou com o marido, ou naquele dia você tem muitas tarefas, mas tire um tempinho para lavar o seu cabelo, fazer uma maquiagem leve, mas escolher uma roupa legal, porque essa comunicação interna ela está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. E a forma como você se vê, como você falou, é a forma como você vai manifestar as tuas sensações e, portanto, vai manifestar o teu comportamento. Porque, veja, a neurociência nos diz que nós, por mais que tenhamos um senso cognitivo racional que nos diga o que nós devemos fazer, no fim, quem toma as decisões é o emocional. E aqui a gente pode dar inúmeros exemplos. Eu já entendi que eu preciso emagrecer, que eu preciso ir para academia, que eu preciso melhorar a minha alimentação. Por que a minha dieta dura uma semana quando dura? Pode ver uma pizza. Por quê? Né? Porque nós sempre queremos, é um sistema de defesa do cérebro, de poupar energia, nós sempre queremos fugir da dor e buscar o prazer. Sempre fugir da dor e buscar o prazer. Então, fazer dieta, ir para academia, dói. É desconfortável. Bom é comer uma pizza, é ficar no sofá, buscando esse prazer. Por que a gente entende que precisa parar de procrastinar, que isso está nos prejudicando financeiramente, consegue parar de procrastinar por um dia, no dia seguinte já está procrastinando de novo? Porque a gente quer fugir da dor, de ter que se esforçar naquela atividade, raciocinar sobre aquilo, se for uma atividade física, fazer o esforço físico. E naquele momento que a gente toma a decisão de procrastinar, a gente é tomado pelo prazer do relaxamento. Dá um alívio, né? Dá um alívio. A procrastinação é igual usar o cartão de crédito. Na hora é legal, mas depois a conta vem. Isso. A conta vem no dia seguinte, mas é no dia seguinte. Agora, relaxei. E eu posso dar N exemplos aqui, como não posso gastar mais nada esse mês. Tá decidido, não vou gastar mais nada. No dia seguinte tá gastando. Mas estava em promoção. Mas era promoção, eu mereço. Só hoje. Só hoje. Ah, o que é? Ah, R$100 a mais também não vai fazer a diferença. Ué, mas você não tinha feito um acordo racional com o seu cérebro que você não ia gastar mais nada? Não adianta, gente. É sempre emocional. Por isso que a gestão emocional tá tão em alta e, de fato, é algo tão relevante. Porque, dependendo de como as suas emoções estão, você vai tomar certas decisões ou não. Então, é você ter usar da sua expressão corporal, do seu visual, para interferir na tua gestão emocional é fantástico. Positivamente, claro. E pegando o gancho dessa questão do emocional, as pessoas relatam muito essa questão do medo de falar em público, de se travar. E a maneira como a pessoa entende isso, como ela constrói esses pensamentos, também vai interferir nesse se travar, nessa gestão emocional. Ela pode ajudar nessa questão de perder o medo, se é que é possível perder completamente o medo, porque é mais lidar com ele, na minha visão. Porque eu também, quando vou ao palco, eu fico suo um pouco, tem, né? Mas a gente não deixa de ir por causa disso. Então, eu queria que você dissesse aqui pra gente um pouco sobre como que funciona. É possível perder o medo? Essa gestão emocional, ela está diretamente ligada a isso? Quais as dicas? Essa pergunta é maravilhosa. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu vivi uma experiência traumática justamente nesse sentido. Em 2017, eu fui premiado pela Câmara de Vereadores da cidade como o destaque da imprensa regional daquele ano de 2017. Um prêmio que muito me honrou e ainda fui convidado para fazer o discurso lá no púlpito naquele dia. Preparei um belo de um texto. Na minha cabeça, eu iria tirar de letra. Poxa, eu era apresentador do principal jornal do horário do meio-dia, ao vivo, no ar, todos os dias, e fazia aquilo com muita tranquilidade. Como é que eu não vou conseguir falar em público? E aí eu chego no dia do evento, mais de 100 pessoas lá na Câmara de Vereadores, coloco o texto assim no púlpito, e eu lembro como se fosse hoje. Quando eu levanto a cabeça para começar o discurso, eu travei. E acontece de travar. Travei de a boca começar a tremer, uma confusão de ideias na cabeça. Mas não saiu nada daí. Então, aí no começo eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então eu levei um tempo, é uma questão muito rápida, são segundos, mas eu levei um tempo para tentar entender o que está acontecendo comigo. Eu comecei a ter uma certa tremedeira, a boca tremendo, se eu começasse a falar naquele momento ia sair tremido. Eu respirei fundo, e aí eu baixei a cabeça e pensei, vou começar lendo.
Né? E aí comecei o discurso lendo, sem olhar para o público. Só que em determinado momento me veio um diálogo interno que disse, olha, Guilherme, você já fez alguns cursos de oratória, você sabe que quando você vai falar em público, você precisa olhar nos olhos da plateia para criar conexão. Por favor, você está sendo premiado por trabalhar na imprensa. Eu falei, é verdade, voz na consciência, tem razão. E quando eu levantei a cabeça pela segunda vez, Silvana, foi pior ainda. Claro, tava todo mundo te olhando. Tava todo mundo assim, ó. Aquele olhar compenetrado, tá, e o que vem agora? E ali foi muito pior. Já tinha criado um clima de tensão pela... Tava todo mundo, tá, mas o que tá acontecendo? E eu também não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eu tomei a decisão de fato, usar uma estratégia, uma técnica de comunicação extremamente avançada que se chama leitura. E baixei a cabeça e terminei o discurso lendo. Obviamente que eu não recomendo essa técnica quando se for falar em público. Mas eu fui pra casa frustrado, fui pra casa me odiando, com muita raiva do que tinha acontecido, e compartilhei tudo isso com a minha esposa. E ali eu entendi que eu precisava buscar ajuda. Porque todo o conhecimento que eu tinha de oratória, de técnicas de oratória, não serviram pra nada naquele momento. Pra nada. Eu falei, tem algo além. E foi aí que eu comecei a buscar ajuda no sentido emocional da coisa. E só então eu descobri o quanto a área da gestão emocional, do comportamento humano e da neurociência interferem na nossa comunicação, na nossa habilidade de falar em público. Me desenvolvi nessa área e depois que eu finalmente destravei pro público, porque olha, Silvana, emocionalmente eu era preparado para falar com uma câmera, com uma lente, mas eu não estava preparado para falar com o público. E eu não sabia disso. Eu descobri da pior forma possível, no palco. E aí eu fiz um tratamento em relação a isso e hoje eu ajudo pessoas justamente a destravar isso porque eu passei por isso. Né? Então eu sei o que é preciso ser feito. Agora, o que nós precisamos entender é, se eu perguntar para você, eu pergunto muito isso para os meus mentorados, me fala aí 5 emoções. Aí o pessoal traz amor, raiva, o pessoal traz alegria, tristeza, medo. Aí eu pergunto, raiva é uma emoção boa ou ruim? O pessoal fala, é ruim. O amor é uma emoção boa ou ruim? É boa. E o medo? Aí quando chega no medo, o pessoal fala, depende. Esse é o ponto. Não existem emoções boas ou ruins. Todas dependem. O que existem são emoções certas ou erradas, dependendo do contexto. Por exemplo, se alguém cometeu uma injustiça comigo ou com a minha família, é legítimo que eu sinta raiva? 100% legítimo. É legítimo. Que eu me sinta indignado. Foi uma injustiça que cometeram comigo. Agora, eu tenho que tomar cuidado para não sentir raiva a ponto de fazer justiça com as próprias mãos. É como tu canaliza essa emoção. É como tu lida com ela. Porque ela é legítima. Ela é legítima. Por exemplo, a coragem é muito boa. Então se eu falar, vai lá e se joga da ponte, ô corajoso. Aí porque você é super corajoso, você vai lá e vai se jogar? Não, nesse momento, não é legítimo que você acesse a coragem. Sim. Então, cada emoção... E o amor, Guilherme? O amor é bom o tempo todo. Vocês devem saber que sentir amor por alguém que raptou você, por um sequestrador, é uma doença. Chama-se síndrome de Estocolmo. Tem que ser tratada por psiquiatra. Então, não é correto sentir amor nesse caso. É legítimo, inclusive, que você sinta raiva por alguém que te sequestrou. Fez um mal, né? Mesma coisa, a tristeza. Tristeza é ruim. Você perdeu um ente querido. É legítimo que você sinta tristeza. Permita-se viver a tristeza. Sim. Então, cada emoção tem o seu porquê existir. E o medo é a mesma coisa. As emoções te ajudam a se organizar também. Organizar as decisões. Faz sentido também, né? Total. O medo, quando você vai falar em público, ele é extraordinário. E aonde entra o poder da gestão emocional? Você não deixar o medo te paralisar. Você não deixar o medo interferir na tua apresentação. É o vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo. E quando você passa por um método, por exemplo, que te mostra como fazer essa gestão emocional, você entende o medo como um aliado.
O comunicar, tu faz isso? Com certeza. Porque o medo vai ajudar você a se preparar mais. O medo ele vai te impulsionar a ter um domínio das tuas palavras, do teu gestual. Faz você aterrar um pouco, faz você ficar um pouco mais... Com os pés na realidade. Com os pés na realidade e também você ficar mais consciente. Porque, por exemplo, se você está num local que você sabe que pode vir algo para te atacar, você tem um cachorro muito bravo, aí você não vai ficar despreparado, você vai ficar olhando para o céu, né? Não vai ficar dessa forma, você vai ficar atento. Exatamente. Porque pode vir de qualquer lado. E é na mesma questão também na comunicação? Perfeito. Aliás, esse é um dos motivos que nós temos tanto medo de falar em público. Porque, de alguma forma, a gente ainda carrega muito material genético da época das cavernas, em especial no cérebro. Então, toda vez que nós saíamos das cavernas, nós estávamos em uma condição de exposição. Nós éramos, à época, presas fáceis. Hoje nós não somos mais presas fáceis, mas de alguma forma a gente ainda carrega esse sentimento. De estar em evidência, representar Se eu estou perigo, em evidência, isso é perigo. Se eu estou exposto, é perigo. Então, se é perigo, eu entro naquele sistema de luta ou fuga. Então, o meu cérebro ele me inunda de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, para que eu fique responsivo, para que eu consiga tomar decisão rápido de lutar ou de fugir, mas de maneira estressada e não de maneira tranquila. Então, quando eu me coloco no palco, por exemplo, em exposição, em evidência, o meu cérebro entende, opa, risco, perigo, cortisol, toma aqui cortisol que vai te ajudar. E aí você se enche de estresse. Então, o que precisa é contrapor o próprio cérebro. Porque, veja, Silvana, tem uma frase que é extraordinária, eu adoro usar ela. Ela diz o seguinte: coragem não é ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo. Entendendo que o medo é teu aliado nesse caso. Não transforme num inimigo a ponto de te paralisar. Isso é lidar, né? Lidar com ele. Lide com ele. Seja amigo dele. Olá, medo. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Me ajuda. E aí, o que eu preciso fazer com você? Sim. Me preparar mais? Então eu vou me preparar mais. Ótimo. E agora? Show? Fizemos o nosso trabalho, medo? Fizemos. Agora eu não preciso mais de você. Muito obrigado. Isso me lembrou um curso que eu fiz há muito tempo atrás sobre atenção plena. E o professor, na ocasião, disse que fez algumas perguntas em relação a emoções. Vocês gostariam de sentir emoção? Quem não gostaria de sentir nenhuma emoção? Aí, se eu me recordo, ninguém levantou a mão. Daí ele contextualizou que só as pedras, né, objetos não têm emoção. O ser humano tem emoções. É isso que o torna diferenciado. E realmente é aprender a lidar com elas. E quando você destrava a sua comunicação, naturalmente você desenvolve a capacidade de impactar mais as pessoas quando você estiver exposto, seja na internet ou seja no palco presencial. Por quê? Porque quando eu estou travado para a comunicação, muito medo, com muita angústia, receio, ansiedade, isso vai refletir na minha expressão corporal. Então, é comum que eu use a minha expressão facial fechada, que eu mantenha a minha testa franzida, que eu coloque os meus ombros fechados, quase como se eu quisesse ficar em posição fetal. Por quê? Porque eu estou apavorado, eu estou com medo. E isso aqui não é recomendado na comunicação, porque em 7 segundos o meu público vai fazer uma leitura a meu respeito. Em apenas 7 segundos ele faz uma leitura. Ele bate o olho em mim, em 7 segundos ele vai fazer uma leitura. E se ele me vê assim, essa leitura vai ser exatamente essa. Ih, tá inseguro, tá com medo. Ih, esse cara nem tem domínio do que vai falar. E eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, para ouvir uma pessoa que não transmite confiança. Primeiro ponto. Então, quando eu destravo, quando eu perco esse pavor de me expor, naturalmente eu me sinto mais seguro. Se eu me sinto mais seguro, os meus ombros relaxam, a minha expressão facial relaxa, o meu gestual é mais leve. Então, eu subo no palco dessa forma, a pessoa me vê em 7 segundos, ela pensa, interessante,
essa pessoa está me transmitindo autoridade, está transmitindo confiança, credibilidade. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. E pegando o gancho que falasse antes, você não estando nessa condição internamente e você se propõe a subir no palco com ombros alinhados, sem fazer expressões faciais fechadas, você também manda essa mensagem internamente e, por consequência, você também se sentirá dessa forma. É um treino de se fazer. Eu vi uma pesquisa uma vez sobre Botox. O que Botox tem a ver? Vou explicar. Que foram aplicadas experimentalmente em algumas pessoas a toxina botulínica nas marcas de expressão de testa e essa do Bravinho aqui, que eu tenho bastante também. E essas pessoas apresentaram uma melhora em condições de depressão por conta de não conseguirem fazer esse movimento, essa tensão nessa musculatura. Isso enviou uma mensagem para o cérebro de que elas estavam melhor e, consequentemente, elas também se sentiram melhor. Porque tudo é química, né, Guilherme? Tudo, a gente consegue manipular essa química corporal para nos sentirmos de uma determinada maneira. Tudo é química. Eu tenho um mentorado individual, ele iria participar de um evento que ele precisaria discursar. Ele me procurou, esse convite surgiu de última hora, e nós não tínhamos uma sessão nesse meio tempo, mas ele me procurou, me ligou e falou, cara, me ajuda, o que eu faço? Eu já tô tremendo desde já. Falei pra ele, duas coisas. Primeiro, a neurociência nos diz que o cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginado. Então, se você ficar imaginando tudo dando errado, você gaguejando, você tremendo, as pessoas te julgando, você já tá mandando a informação pro cérebro que é isso que tá acontecendo, ele já tá te inundando de cortisol pra te proteger. Então, muda o padrão de pensamento. O cérebro não sabe distinguir. Então, começa a criar intencionalmente uma cena na tua tela mental de tudo dando certo, as pessoas te aplaudindo, você tendo uma apresentação extraordinária, super impactante. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? Quando você estiver lá, antes de subir do palco, você vai fazer o seguinte. 2 exercícios. O primeiro exercício, ele serve para produzir GABA no teu organismo. O GABA é o famoso hormônio da calma, da tranquilidade. Como é que eu consigo produzir GABA? Meditando, é uma forma. E a segunda forma, talvez um pouco mais rápida, é você fazer uma sequência de 10 respirações. Inspirando em 4 segundos, segurando em 4 segundos, soltando em 4 segundos. Faz isso 10 vezes. Você vai produzir GABA. O GABA, por si só, ele vai trabalhar em cima do cortisol. Porque você vai estar lá no momento antes de subir no palco, cheio de cortisol, estressado, faz a respiração, o GABA age sobre o cortisol e te deixa mais calmo. Só que subir no palco super calmo também não é bom. Então, depois de fazer isso, a minha recomendação é produzir testosterona, que é o hormônio da ação e da coragem. Então, e da força. Então, para produzir testosterona, o que você faz? Sabe quando os jogadores de futebol, os nadadores, o pessoal do esporte, antes de largar, o que eles fazem? Aquela coisa, bate ativação no peito. Vamos! Uma ativação, mexe o corpo e usa a musculatura, enrijece tudo. É isso que tem que ser feito. Tem uma pesquisa chama MCUD. Uhum. A posição da Mulher Maravilha, a posição aumenta de vencer, né? Enfim, aumenta em 15%, 25% o nível de testosterona só por ficar na posição. É a pose de poder. Uhum. Essa é uma boa recomendação, também produz testosterona. Uhum. E essa ativação, né? O shaking, essa ativação do corporal. Acho que é até melhor, né? A movimentação te dá talvez mais rápido. Flui mais o sangue, enfim. E aí ele falou, mas vou fazer isso na frente de todo mundo. Eu falei, vai num banheiro. Uhum. Se tranca lá no banheiro e faz essa ativação. Se você não puder gritar, porque talvez tenham pessoas por perto, faz sem gritar. Mas faz. Eu já vi palestrantes que têm uma cama elástica. O Tony Robbins. O Tony Robbins tem. É para produção de testosterona. Uhum. 2 coisas a cama elástica serve. Para testosterona e serotonina. Sim, e ele é enorme. Ele é um homem muito grande, né? Ele tem, acho que, quase 2 metros. E ele pulando naquela caminha elástica, achei muito engraçado, mas tem esse cunho de preparar para a ação.
Quimicamente. Quimicamente. E veja que ele sai da cama elástica e já vai direto pro palco. Sim. Então ele se inunda de testosterona e serotonina. A serotonina, pra quem não sabe, é o hormônio da felicidade. Então Sim. ele sobe no palco com testosterona e serotonina, ou seja, o hormônio da ação, da força e da coragem e o hormônio da felicidade. Ele tá preparado pra impactar todo mundo. E aí, esse meu mentorado fez o que tinha que ser feito. No outro dia, ele me ligou. Cara, isso é mágica? O que que é? O que que foi feito? Foi feita uma bruxaria? Porque é impressionante o que aconteceu. Eu estava extremamente nervoso, eu estava trêmulo, eu estava inseguro. Eu fiz as respirações, cara, aquilo me trouxe uma calma, aquilo me trouxe uma paz. Eu comecei a raciocinar melhor, a organizar as minhas ideias. E aí eu fui pro banheiro. E fiz lá a ativação que tu falou. Eu saí do banheiro, me dá o microfone aqui. Vamos pra cima. Estou pronto. Tô pronto. E deu tudo certo. Não é mágica, é neurociência. Simples assim. E além dessa questão de fazer essa gestão da nossa energia, porque envolve várias coisas, esses exercícios, envolve também os outros dias da nossa vida, como que eu estou me alimentando, fazendo exercício físico, né? Essa preparação do corpo. Além de tudo isso, também tem, dentro da comunicação, uma questão de que nem todo mundo é igual, né? Por exemplo, eu tenho um jeito de me comunicar, tem pessoas que têm um outro jeito de comunicar, e encontrar esse jeito também é um modo de desbloquear a comunicação. Com toda certeza. As pessoas usam muitas vezes a modelagem, que é uma técnica de comunicação, da forma errada. Elas querem modelar um bom comunicador imitando-o. E esse é um grande erro. A modelagem, ela serve para que você consiga extrair características que você considera interessantes da outra pessoa e tentar inserir na tua personalidade essas características. Mas não imitar o jeito que a pessoa se comunica. Por quê? Porque nós temos perfis comportamentais distintos. E o nosso perfil comportamental, ele interfere, eu diria, 99,9% na nossa comunicação. Ele grita na nossa comunicação. Então, se aquele comunicador que eu admiro, ele tem um perfil comportamental diferente do meu, não adianta eu querer imitá-lo, vai ser um erro. Porque aí você tenta imitar por um tempo e depois você se olha, não se reconhece e fica em crise existencial. Crise existencial. Então, observe os pontos fortes da comunicação dele, veja de que forma você pode introduzir na sua comunicação e faça isso dentro do seu perfil. Eu gosto de dizer para os meus mentorados a seguinte frase: pare de tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Aí quando eu falo isso, todo mundo... Mas como assim? A minha mãe me ensinou assim. Minha mãe me ensinou assim. Eu devo tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Agora me confundiu. Então o que eu devo fazer? Eu confesso pra você, Silvana, que pra mim também não foi fácil. Porque eu aprendi a tratar os outros como eu gostaria de ser tratado com a minha falecida avó, Levi. Quando eu tinha 5 anos de idade e ela ia nos visitar, eu fazia questão de dormir no quarto de hóspedes com ela. E a gente ficava até altas horas conversando, eu ficava ouvindo as histórias. Ela foi quem me ensinou a rezar. E ela me dizia: meu neto, nunca esqueça, trate sempre os outros como você gostaria de ser tratado. E eu levei isso a ferro e fogo por mais de 30 anos. Uhum. Só que chegou um ponto que eu tratava a minha esposa como eu gostaria de ser tratado, dava confusão. Eu tratava o meu pai como eu gostaria de ser tratado, problema. Tratava os meus amigos como eu gostaria de ser tratado, conflito. Pô, vó. Talvez tenhamos um equívoco. Tem alguma coisa errada aí? O que eu preciso ajustar? E eu só entendi aonde morava o problema quando eu conheci a teoria DISC, de William Moulton Marston. A teoria DISC, ela nos traz a ideia, o conceito de que a humanidade é dividida em 4 perfis comportamentais. Os dominantes, os influentes, os estáveis, e o S é de steadiness, em inglês, português estáveis, e os conformes, por isso que é DISC. Inclusive é a teoria mais usada até hoje no mercado de trabalho para contratação, para alocação dos colaboradores em determinadas áreas, porque você põe ele para trabalhar numa área que tem a ver com o perfil comportamental dele. E aí eu fiz lá o teste do meu perfil comportamental e eu descobri que eu sou... Chuta. Ah, o influente? 92 numa escala de 0 a 100.
influente. E o influente é aquela pessoa que é extremamente comunicativa, sociável, ele gosta de música alta, ele é o cara do happy hour, ele leva tudo pro lado pessoal, ele gosta de validação, gosta de toque, de ser visto, de ser valorizado. E a minha esposa, ela é conforme. Conforme estável, mas o que fala mais alto é o conforme. E o conforme, para quem está nos ouvindo, o que é o conforme? O conforme é aquele sistemático, super organizado, disciplinado, lógico, ama uma planilha de Excel. Se guarda aqui, tem que ser aqui. Exatamente. Não pode deixar as coisas fora do lugar. Números, regras, estatísticas. Então imagine, Silvana, eu, influente 92, sou daquele que... Pra que arrumar a cama se de noite eu vou deitar de novo? Não faz sentido. E a minha esposa é aquela que a primeira coisa que faz quando levanta é arrumar a cama. Então a gente vivia... final de semana, a casa tinha que estar cheia. Sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. E ela não. Ela queria só ficar no cantinho dela. Tranquila. Com a casinha dela arrumada. E eu não entendia isso. E ela também não entendia o meu jeito. Então a gente tinha determinados conflitos. Quando nós entendemos isso... É o perfil comportamental dela, não é porque ela é implicante, não é porque ela é chata. E eu não é porque eu sou folgado, não é porque eu sou bagunceiro. É o meu perfil comportamental. E aí ela começou a tolerar muito mais o meu perfil, eu comecei a tolerar muito mais o perfil dela, e eu comecei a me adaptar, ela se adaptar, e hoje nós temos uma vida muito mais leve, muito mais plena por conta desse conhecimento. E aí ainda tem os dominantes, que são mal vistos muitas vezes como grosseiros, impacientes, intransigentes, pavio curto. Me identifico um pouco, talvez, com essa. Mas não é isso, é que o dominante, ele não leva tudo pro lado pessoal. Ele tá focado mais no resultado. Se a coisa tem que acontecer, tem que acontecer. Doa a quem doer. E a relação pessoal continua intacta. É muito comum a gente ver um dominante, numa posição de liderança, por exemplo, chegar pro liderado e falar: fulano, cadê o relatório? Não entregou ainda? Até tal hora, se não entregar vai ter problema. 5 minutos depois ele volta: ô fulano, vamos almoçar junto? Tem uma churrascaria aqui do lado, top, eu pago. O tal do fulano olha pro líder e fala: tá louco? Talvez ele é um influente ou um conforme. Um influente ou um estável. Estável. Né? Como é que é o estável? Acho que falta esse. O estável, ele é mais calmo, ele é pacificador, ele é quieto, ele é muito leal, ele é colaborador. Dificilmente você vai ver um estável tomar uma decisão sozinho, ele sempre quer ouvir todo mundo. Então, enquanto o dominante, por exemplo, numa reunião, ainda não chegou todo mundo, tá faltando um ou outro, precisa tomar a decisão, o dominante já pega e fala: vamos fazer isso, qualquer coisa, põe no meu. O estável jamais faria isso. O estável, não, pessoal, vamos aguardar todo mundo, vamos ouvir o que todo mundo tem a dizer. E a pessoa pode ter, então ela tem que é o principal, um desses 4 aspectos, e tem um outro secundário. Excelente pergunta. Veja, todos nós temos, em algum grau, os 4 perfis dentro da nossa personalidade. Os 4. No entanto, numa escala de 0 a 100, apenas o perfil que tem número ou pontuação acima de 50, ele é considerado um perfil ativo, digamos assim. Que manifesta. Para ficar mais didático. É como se ele fosse um perfil ativo na minha personalidade. Tá. Aquele que é abaixo de 50... é como se ele estivesse inativo. Nós no linguajar mais preciso, nós dizemos que o perfil é baixo ou é alto. Mas para ficar mais didático, vamos tratar como ativo e inativo. Então, por exemplo, o meu grau de conformidade, o meu conforme, é de 0 a 100, 18. Ele é muito baixo, mas ele está ali. Em algum momento da minha vida, eu vou usar essa conformidade. Em algum momento da minha vida eu vou precisar me organizar, eu vou precisar fazer uma planilha de Excel, mas ela não me representa.
Não é o teu ponto forte, digamos assim. Não está ativo na minha personalidade. Sim. Não se manifesta o tempo todo. Como a influência, que é 92. Essa eu manifesto o tempo todo. Ela está muito ativa na minha personalidade. Então, nós temos, normalmente, 1 ou 2 perfis acima de 50. Raramente, pode acontecer, mas é raro, 3 perfis acima de 50. Os 4 perfis acima de 50, impossível. Não existe. A pessoa fez o teste errado. Não existe. Não tem como. Ah, eu tenho 3 perfis acima de 50. Tudo bem, você consegue flutuar entre 3 perfis comportamentais. Tem só 1 ou tem 2? Ok, então tem muita gente que é dominante e influente. Em determinado momento ela é super dominante, no outro ela é amigável, gosta de estar junto com a galera. E isso, para comunicação e oratória, é fundamental saber, porque quando você entende de perfil comportamental, você passa a ter a habilidade de falar a língua da outra pessoa. E aí vem o pulo do gato. Você para de tratar o outro como você gostaria de ser tratado e passa a tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí você ganha o jogo da empatia. Eu chamo no método de empatia reversa. Não necessariamente eu sou um cara empático, mas como eu falo a língua da pessoa, ela se sente tão conectada que ela vê muita empatia em mim. É o que eu chamo de comunicação persuasiva avançada. Com certeza, porque imagina que alguém te manda uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp. Aí, se a pessoa te manda um áudio, você já tem uma ideia de mais ou menos como que ela gosta de ser tratada. Vou pegar algo assim básico do dia a dia. Se a pessoa te manda só um oi, tudo bem, e separado, tu já vai ter uma ideia, assim, uma pessoa mais, sei lá, poucas palavras. E aí, se a pessoa te manda oi, tudo bem, aí você manda um áudio que é um podcast para a pessoa, você não estará, talvez, pegando ali a característica daquela pessoa para responder ela. Então, é mensurar isso também, né? Eu tenho um caso que eu gosto de compartilhar. Um grande amigo meu, ele é conforme dominante. Então, ele é aquele cara sistemático, pragmático, super organizado e também dominante. Prático, tiro curto, até muitas vezes grosseiro, rapidez, agilidade, sem mimimi, nhenhenhé. Aí ele recebeu uma mensagem de um banco, de uma colaboradora de um banco, querendo visitá-lo para falar sobre abertura de conta. E a mensagem era mais ou menos assim: Oi, fulano. Quase falei o nome dele aqui. Oi, fulano. Tudo bem? Aqui é a fulana do banco tal. E um textão: nós estamos muito felizes de dizer que a sua conta foi aprovada, o seu CNPJ é incrível. Nossa, seria um prazer para nós poder contar com a sua empresa no nosso banco. Ele falou assim: eu li 3 linhas na mensagem dela, eu queria clicar, apagar e bloquear ela. Porque eu não suporto, ele falando para nós, nós temos um grupo de amigos, e ele falando: eu não suporto gente assim. Da agonia. E aí é o perfil dele gritando. Sim. É o perfil dele gritando. Eu não suporto gente assim. Por que não manda simplesmente: oi, tudo bem? Por que não manda assim: oi, fulano, tudo bem? Eu quero só abrir a conta. Eu quero só te visitar. Quero só falar com você rapidinho. Você tem 5 minutos? Talvez ele diria: opa, tudo bem? Tenho 5 minutos, tal dia. Pronto. É só 5 minutos mesmo? É só 5 minutos. Então tá bom. Mas não. Mas isso parte de você entender um pouquinho aquela pessoa, criar relacionamento antes de fazer uma abordagem. Exatamente. E eu penso, até porque meu marido, nós temos um perfil muito parecido, né? Dominante. Então, assim, às vezes acontecem embates fortíssimos. Então, eu acredito que nós podemos ser o nosso perfil melhorado. Assim como ter um temperamento muito forte, você não vai sair xingando todo mundo, você vai ser educado, mas ainda assim, talvez você não tenha muita paciência para mimimi, você vai usar isso no tom de voz, mas você pode se melhorar também, né? Sem dúvida. E a gente chama de perfil adaptado. A gente consegue adaptar um pouco o nosso perfil e deve adaptar para melhor.
Em especial quando você conhece qual é o teu perfil. Por isso que fazer o teste de perfil é tão legal. Porque você, sabendo qual é o teu perfil, você consegue entender onde você pode ajustar. Entretanto, Silvana, quando nós adaptamos em demasia o nosso perfil, pode gerar estresse. Porque eu não estou sendo quem eu de fato sou. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando você pega um influente que gosta de se comunicar, de falar, de se relacionar com pessoas, e coloca ele para trabalhar fechado num escritório de contabilidade, por exemplo, trabalhando com números, cálculos... Depressão. Ele vai ter que adaptar para uma conformidade. E talvez ele se sinta depressivo. Sim. O mesmo acontece ao contrário. Se você botar um conforme para trabalhar como vendedor de porta em porta, tendo que fazer relacionamento, tendo que abrir contas, talvez ele vai durar por 1 mês, 2, 3 e a corda vai começar a roer. Porque ele não está conseguindo ser quem ele está tendo que adaptar. E ele faz esforço para se adaptar para um perfil que não é o perfil dele. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E isso acontece também no casamento, viu, Silvana? Então, às vezes, o marido ou a mulher se adapta demais para poder agradar o perfil do outro. E não manifesta o seu próprio perfil, com medo de que... Aí chega um dia, a pessoa não combinou, né? Não foi falando isso ao longo do tempo. Pode acontecer, né? A gente vê vários casos. Aí chega um dia, parece que naquele dia a pessoa terminou. Mas é uma construção, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. A gente costuma dizer que se a diferença entre o perfil natural e o adaptado é de mais de 20 pontos, liga o alerta. Então, se eu sou influente 92 e eu, por algum motivo profissional ou pessoal dentro da minha casa, eu preciso segurar a minha influência demais. Tá sempre se segurando ali, a ponto né? de trazer ela lá pro 50. É problema. Pode ser problema. Só não é problema, sabe quando, Silvana? Quando tem muito propósito por trás. Quando tem muito propósito. Sim. Quando é algo que transcende. Quando é algo... Não, eu estou fazendo isso por uma causa muito maior. Muito maior. Aí você tolera por um tempo a mais. Você consegue segurar mais tempo. Porque tem um propósito muito forte por trás. Tem muito amor ali envolvido. Mas se não, é complicado. Então, precisa estar atento. Se você puder fazer o seu teste de perfil comportamental e fazer do marido da esposa também, procurem. Faça. Lá em casa a gente já fez, já. É muito legal. E tem, dentro da área da psicologia positiva, se estuda muito essa questão das forças. E tá relacionada com o nosso perfil. E quanto mais você consegue, por exemplo, dentro de uma empresa, isso também deve se manifestar muito na comunicação, quando você consegue extrair da pessoa que ela esteja dentro das forças principais dela, ela é como se ela trabalhasse assim com uma autonutrição daquele propósito, daquele desenvolvimento dela. Então, ela desenvolve muito mais, ela produz muito mais. Daí, a necessidade empresarial e também individualmente desse autoconhecimento. Tudo parte daí. A questão de nos comunicarmos melhor, de entendermos quem somos. Sem dúvida. O autoconhecimento é a base de tudo. A base de tudo. Eu não inicio um trabalho sem antes vasculhar profundamente quem a pessoa é. E sabe o que é muito doido? Que quando você faz essa pergunta, quem é você? Tela azul. Tela azul. Você fala, fulano, mas me conta, quem é você? A pessoa fala, eu sou fulano, eu trabalho na área tal, eu sou médico, sou advogado. Traz a profissão. Traz a profissão, traz os afazeres, traz o que conquistou, mas não traz a identidade. Tá, ok, mas quem é você? Como quem eu sou? Eu sou inteligente. Tá, e o que mais? Para falar 5 características é muito difícil. Quem dirá 10? Quem dirá 10? E por que isso acontece? Porque, normalmente, na nossa infância, até os 7 anos,
ou até os 12, 7 anos primeira infância, até os 12 segunda infância. Os nossos pais, eles costumam valorizar aquilo que nós fazemos de bom. Então, quando nós fazemos algo certo, tiramos nota boa, nós somos valorizados, nós somos presenteados, elogiados. Mas quando nós fazemos algo errado, nós somos punidos, repreendidos. O mesmo está também no ter. Quando nós conquistamos algo, ganhamos uma partida, ganhamos uma disputa, nós somos elogiados, validados, premiados. Mas quando perdemos algo, quebramos algo, nós somos punidos, repreendidos. Então a criança, ela não sabe quem ela é, mas ela entende o seguinte: opa, se eu fazer as coisas certas, vão me ver, vão me elogiar. Se eu conquistar coisas, se eu ter coisas, vão me ver e vão me elogiar. Do mesmo modo, se eu fazer errado ou se eu perder, vão me criticar. É por isso que se torna um adulto que só faz. Sabe aquela pessoa que só trabalha? Que tem que estar sempre servindo? Quando vai no final de semana, você vai visitar na casa dela, ela não para conversar com você porque ela só está fazendo. Que ela entende que o valor dela está no fazer. E aquela que só quer conquistar, só quer ter. O que leva, Silvano, uma pessoa a usar uma camisa falsificada da Lacoste? Botar um jacaré do tamanho do mundo no peito? Ela entende que o valor dela está no ter. Que a hora que ela veste aquela camisa e ela põe o jacaré no peito, as pessoas vão olhar para ela e vão valorizar ela. Porque foi assim que ela foi educada na infância. A partir do momento que ela entende quem ela é verdadeiramente, na identidade dela, e ela começa a se amar, a amar as características que ela tem como pessoa, inteligente, sociável, extrovertida, criativo, honesto, fiel, leal e tantas outras, ela para de ter a necessidade de ter. E não que o ter não seja importante, ele é. Mas se você imaginar uma pirâmide, o ser é a base, é a estrutura que consolida tudo. Depois vem o fazer e depois vem o ter. Então o ter faz parte, mas é a menor parte. É um ser para ter, não ter para ser. Ponto. Essa frase resume a conversa. Mas é saber quem você é. Quando eu entendi isso, Silvana, eu caí em lágrimas. Por quê? Porque eu percebi que eu estava repetindo o padrão com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Arthur de 7 anos, a Helena vai fazer agora 3 anos. Mas à época, quando eu aprendi isso, o Arthur tinha 5. 2 anos atrás. E eu me peguei como pai com dificuldade de escrever 5 características da identidade do meu filho. Eu não olhava para quem o meu filho era. Eu só olhava porque ele fazia ou porque ele tinha. Ou porque ele deixava de fazer e perdia. E o meu foco estava todo nesse. E ele estava sendo educado como uma criança que olhava também só para fazer e para ter. E eu lembro que depois disso eu fiquei tão impactado, que eu cheguei em casa, foi um treinamento que eu fiquei 5 dias fora, foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe dele. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar ele no colégio. Eu cheguei mais cedo e fui buscar ele no colégio. Pedi para a diretora chamar ele, ele estava em aula. Ela foi, atravessou o corredor, a sala dele era a última à direita do corredor. Quando ele saiu porta fora, que ele me viu, ele veio numa disparada, mas numa disparada. Papai, você voltou. E ele pulou no meu colo, que eu quase caí para trás. Naquele momento eu tive um estalo. Eu me ajoelhei, olhei nos olhos dele e falei: caramba, filho, como você é carinhoso. Quando eu falei isso, a reação dele foi assim, ó. Eu sou... Você acha, pai? Eu falei, eu acho, eu tenho certeza. Olha isso aqui é um gesto genuíno de carinho. Filho, você é muito carinhoso. Eu sou carinhoso, né, pai? 2 dias depois, eu e a minha esposa estamos na cozinha, entramos na sala. Tá o Arthur fazendo carinho na Helena. Aí ele olha pra gente e fala assim: olha, pai, como eu sou carinhoso. Cara, a descoberta da identidade da criança por ela
dita por um pai ou por uma mãe, que são os ídolos maiores da criança, é algo extraordinário. E a partir do momento que ela sabe quem ela é, ela começa a se comportar como tal. Ainda mais sendo uma característica que ela percebeu que dá orgulho pro pai e pra mãe. Então é por isso que as crianças tanto esperneiam, tanto gritam, porque elas estão querendo descobrir quem elas são. E os pais não falam pra elas quem elas são. Elas Ou querem pior, saber. ainda podem rotular. Chato. Né? Normalmente, quando a gente vai na identidade da criança, sem ter esse conhecimento que eu tô compartilhando agora, a gente vai pro lado negativo. Sim. Preguiçoso, chato, mentiroso. Não come nada. E assim vai. Aí ela entende quem ela é só pro lado ruim. Vai se constituindo como sujeito a partir desse feedback que ela está recebendo das pessoas mais importantes, que são os pais. Por isso que é importante fazer esse exercício. A gente tem um hábito também de, à noite, quando o João Antônio está quase dormindo, ir lá falar: você é muito inteligente, você é muito amável, você é carinhoso. Porque isso realmente impacta na personalidade da criança, né? Com certeza. Por isso eu pergunto para os mentorados como seria se o seu pai e a sua mãe, aquele que tem dificuldade de escrever 5 características dele, como seria se o seu pai e a sua mãe tivessem te dito não 10 características de quem você é, mas 15, 20? Seria ou não seria mais fácil escrever 10 características a seu respeito? Com certeza, escreveria na hora, porque já saberia quem é. Então, esse é o ponto. Nós, pais, precisamos mostrar para os nossos filhos quem eles são. Guilherme, o que isso tem a ver com comunicação? Absolutamente tudo. Por quê? Comunicação é comportamento, comportamento é comunicação. Quando eu me comporto de determinada maneira, eu estou comunicando. E quando eu me comunico, eu estou me comportando de determinada maneira. Fantástico. As duas coisas estão absolutamente ligadas. E essa é a essência do teu método, comunicar. Isso. O nome comunicar, ele se dá porque o método é baseado em 3 pilares: confiança, autoridade e resultado. É o CAR. Por isso, comunicar. E nessa tríade do desenvolvimento da comunicação e oratória, a gente percorre uma jornada. Uma jornada que começa no destravar, que é a fase da confiança, passa pelo impactar, que é a fase da transmissão de autoridade, e desemboca, termina lá na fase converter, que é os resultados que você vai ter a partir do momento em que você destravar e você impactar as pessoas. Então, eu preciso entender das minhas questões emocionais para que eu possa destravar. Aí eu vou para as técnicas de oratória para poder impactar. E naturalmente, quando eu começo a fazer isso, eu começo a converter, eu começo a ter resultados. Claro que no método a gente também traz comunicação persuasiva, persuasão avançada para você usar em negociação, em vendas, mas é um processo automático. Por isso, a minha frase é: já se deu voz hoje? Se posicione. E aí tem tudo a ver com o seu trabalho, Silvana. Se posicione. Não deixe para depois. Porque o que vão falar? Não importa. Quando os teus resultados começarem a aparecer, e eles vão começar a aparecer, as pessoas que falam de você, as pessoas que te criticam, são aquelas pessoas que já vão estar te aplaudindo, que já vão estar te elogiando, que já vão estar te admirando e que talvez até, quiçá, estarão comprando de você. Perfeito. Tem um livro de Sêneca, que fala sobre Sêneca, que diz sobre a brevidade da vida. Então, enquanto a gente fica se limitando de fazer coisas e buscar os nossos sonhos por conta de opiniões alheias ou por esse medo de julgamento, o que vão falar, o que vão dizer, a gente está, na verdade, queimando horas, dias, semanas e meses dessa experiência única, finita e maravilhosa que é a vida. Então, a gente precisa realmente... Por isso que a tua frase é fantástica, já se deu voz hoje. Tem toda a tal relação aqui com o palco, com o meu trabalho. Guilherme, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre comunicação. Onde que as pessoas te encontram para começar esse movimento de melhorar a sua oratória, a sua comunicação? Bom, podem me acompanhar pelo Instagram, o @gui.reginato, com 2 T's, gui.reginato. Tem também o Instagram da empresa, que é o @Instituto Neuromais.
E ali vocês vão acompanhar todo o nosso trabalho. No meu Instagram pessoal, eu publico todos os dias mesmo, dicas rápidas para você desenvolver a sua comunicação em oratória, que você pode usar de maneira prática no seu dia a dia. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem nesse podcast é: quem começa pronto, começa tarde. Uau! Ponto. É muito importante que você busque o desenvolvimento, é muito importante. Mas tão importante quanto buscar o desenvolvimento é fazer. É começar. É se dar voz. Porque aquela pessoa que tá te puxando para trás, sabe o que que é? Ela não tem coragem de começar. E aí, como ela não tem coragem de começar, ela quer que você também não comece. Porque a hora que você começar, ela vai olhar para você e falar: caramba, ela foi, e agora? Eu tô ficando para trás. E sabe, Silvana, que todo mundo quer te ver bem, mas não melhor que ela mesma. Todo mundo quer te ver bem. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Que incomoda. Todo mundo quer te ver melhor bem, que você, né? mas não melhor que ela mesma. Então, quando você começar a se posicionar, quando você começar a se destacar, quando você começar a angariar seguidores, a transformar a vida das pessoas, muita gente vai se sentir incomodada. Não pare. Continue. Faça acontecer. Ah, Guilherme, eu preciso gravar 10 vezes, 20 vezes um vídeo para conseguir postar um vídeo. Grave, não importa. Comigo acontece também, muitas vezes. Faça, tá tudo bem. E você vai ver que com a prática cada vez vai ficar tudo mais fácil, tudo mais leve. E vai chegar um momento que você vai se sentir totalmente à vontade e bem, livre, leve e solta com tudo isso. Faça acontecer. Não comece pronta. Comece agora. Quem começa pronta, começa tarde. É isso aí. Adorei. É a frase final aqui. Quero te agradecer muito. Acredito que foram insights assim muito aplicáveis e enriqueceu muito nessa conversa. Como eu falei, teria muito mais para a gente abordar aqui, mas eu acredito que se quem nos ouvir pegar esse gancho de quem começa pronto, começa tarde e começar a aplicar, porque eu também acredito que vem a primeira prática, depois o refinamento, já terá grandes ganhos em relação à comunicação oratória. Então, muito obrigada pela tua presença aqui hoje no palco. Quem agradece sou eu, Silvana. Foi um prazer e eu diria até um privilégio poder fazer parte desse teu podcast. Desejo a você imenso sucesso pela profissional que você é, pela educação que você tem aqui com os teus convidados e também pela qualidade, obviamente, do teu trabalho. Muito obrigado. Espero te reencontrar nessa jornada muito em breve. Valeu. Muito obrigado também. Até mais, gente. Tchau, tchau.